rapaziada, tranquilo? Aqui quem tá falando é Samuel e bora para mais um vídeo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo para alcançar outras pessoas, para outras pessoas terem contato a esse vídeo, comenta aqui embaixo também. Bora fazer um vídeo louco. E hoje eu quero trazer mais uma palavra, né, da nossa série Hora da Mensagem. E essa palavra ela vai estar em 2 Samuel, no capítulo 11. Então, se você está com a sua Bíblia aí em casa, se não tiver, tem chance de você baixar ela no celular e depois dar uma acompanhada. Eu não vou citar versículo por versículo, mas a história se trata de Davi, né? A gente vai falar de uma história de Davi e o tema da mensagem de hoje, como vocês viram na thumb, é um coração segundo de Deus. E Davi é uma das pessoas que pra mim é uma das pessoas que mais tem um coração assim. Ele é uma pessoa que pela Bíblia é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né? Então, pra mim ele tem um coração extraordinário, um coração de arrependimento tão grande, de reconhecimento de quem Deus é, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa história de Davi, né? De Davi e Betseba. Então, ela começa ali em 2 Samuel 11, e aí você pode ler na sua casa depois, refletir um pouquinho. A gente vai dar uma ênfase, né, no capítulo 12, que vai contar depois de tudo o que aconteceu, né? Que aí já é revelação, né, de Deus para Davi. E a gente vai citar esse tema com uma parte que eu gosto muito. Eu quero relacionar essa parte de Davi com Adão e Eva, que eu acho que pra mim é sensacional, trazer essa reflexão, né? Pra gente entender o que é ter um coração segundo de Deus. Porque se eu virar pra vocês e falar, e aí, você tem um coração segundo de Deus? Acho que automaticamente você vai virar pra mim e vai falar assim, entendi nada, mano. Como assim um coração segundo de Deus? Então eu quero trazer uma reflexão muito boa. E trazendo para a história de Davi, né? A história que a gente vai linkar é a história de que ele está lá, né? Tá no terraço dele e tal, e ele cobiça uma mulher, bem resumidamente e tal, tem relação com ela, manda subir pro quarto dele. E aí ele acaba engravidando ela e tudo mais. Quando ele vê o que ele fez, ele fala pra trazer o marido dela, né? E aí traz o marido dela. Aí ele fala, pô, vai lá, tem uma noite com a sua mulher e tal, já querendo fazer com que, né, no meu ponto de vista, com que o cara tivesse uma relação com ela e ele falasse assim, opa, então não foi eu, foi ele, porque ele veio pra cá, teve relação com a mulher dele e depois. Mas o cara que ele mandou matar era tão assim, sabe, fervoroso assim com ele, tava tão junto com ele que ele falou, não, pô, os caras tá morrendo lá por você, vamos pra cima, não posso ficar aqui não, vou lá batalhar com você. Então Davi manda esse cara pra guerra, fala pra ser linha de frente e fala pra que todo o exército recue pra trás. Então esse rapaz acaba morrendo, né, tudo mais. E aí Davi acaba tendo um filho, né, Deus pune Davi e tal. E aí um certo dia Deus manda um rapaz falar com Davi, né, um profeta. E aí esse profeta chega no Davi e fala assim, e aí Davi, é o seguinte, tinha um cara aí, né, que o cara era pobre, ele tinha só uma ovelha, entendeu? E aí, tipo, um cara rico pegou a ovelha dele, né, e o cara rico tinha muita ovelha, né? Esse cara rico pegou a ovelha dele e mandou matar, mandou fazer um churrasquinho, né, no nosso dilema. E aí Davi fala assim, não, esse cara tem que morrer, que não sei o que. E aí o profeta vira pra Davi e fala assim, esse cara rico é você. E Davi se arrepende, né, Deus não deixa ele impune, né, Deus pune ele pelo que ele fez, pune a família dele e tudo mais. Mas Davi, ele se arrepende, vê que tá errado e se desculpa com Deus, né. E agora a gente linkando lá pro início da Bíblia, lá em Gênesis, né? A gente tem uma história que é de Adão e Eva. E Adão e Eva, como todos sabem, e se não sabe, vamos saber agora. Adão e Eva estavam no paraíso, né? Vivia com tudo do bom e do melhor, né? Tudo tranquilo, e tinha as frutas e tudo mais. E aí Adão, né, e Eva só não podiam comer um fruto. E aí Eva come o fruto, dá pra Adão, e Adão come o fruto também. Aí certo dia Deus chega lá e fala assim, ei, cadê você, Adão? Ei, Adão, quero conversar com você, né? Deus sempre aparecia lá no Jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, né? No princípio com Adão, né? Depois com Adão e Eva.
E aí Deus chama ele, Adão, depois que ele come o fruto, que entra o pecado nele, ele percebe que ele tá sem roupa, né? E ele fala, ah, Deus, eu tô aqui, meio que se esconde assim, né? Ah, Deus, eu tô aqui e tal. E Deus fala, cadê você, Adão? Pô, quero conversar com você. Não, é que eu tô sem roupa. E aí Deus fala assim, hã? Você tá sem roupa? E aí ele conta que comeu o fruto, né? Mas ele não se arrepende. E aí Deus pune ele, tira ele do jardim do Éden e tudo mais, amaldiçoa ele, né? Faz com que tudo que ele fez, né, seja pago. Mas Adão, ele não se arrepende na hora. Adão, ele omite o seu pecado e o esconde. E Deus, ele nos chama para ter um coração segundo ao de Davi e não segundo ao de Adão. Porque se a gente trazer uma linguagem que eu gosto de falar bastante, né? Qual pecado tem um peso maior? Você comer um fruto ou você ter relação com uma mulher de um cara e mandar o cara morrer ainda? Qual que é o pior? Qual que vocês acham que tem uma relevância maior, sabe? Um peso maior? Você ter relação com uma mulher e matar o cara, ou você pegar e comer um fruto apenas? Sabe qual é o peso disso? É que o pecado, ele não tem distinção, né, entre o pecadinho e o pecadão. Pecado é pecado. Adão, ele errou em comer uma fruta porque Deus tinha ordenado que ninguém poderia comer o fruto. E Davi, ele acabou caindo no adultério. A diferença entre um pecado e o outro é só o que cada um fez, mas os dois, eles têm o mesmo peso. Você comer uma fruta, você ter relação com a mulher de outro cara e ainda mandar o cara morrer. Matar o cara, né, literalmente. Os dois, ele tem o mesmo peso, porque para Deus, ele não distingue o quão pecado é maior que o outro, porque pecado é pecado. Não tem um pecado que vale mais e um pecado que vale menos. Não tem uma mentira e um roubo. Um pecadinho e um pecadão. Pecado é pecado para Deus. Só que sabe o que muda? O que muda é o coração da pessoa com o jeito que ela trata o pecado. Adão e Eva, eles se esconderam e omitiram o pecado. Já Davi se arrependeu. Então hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o texto de Davi, para que vocês estejam lendo em casa, porque vocês vão entender a fundo o que Davi tem a nos ensinar em ter um coração segundo ao dele. A história de Davi é muito linda, é muito grande, né? Vasta na Bíblia. Então tem muitas histórias de Davi. Mas eu quero trazer essa que me faz lembrar o coração que devemos ter perante a Deus. Então tem esse coração de Davi, esse coração de arrependimento, de reconhecimento. Lembrando que Davi era um rei, né? E é como se um Zé Ninguém falasse com Deus, né? Mas um Zé Ninguém, não um Zé Ninguém, né? Porque era um profeta de Deus. Mas é como se uma pessoa normal falasse com um rei, falasse na cara dele: você tá errado. Esse cara é você. E Davi, ele se arrepende. Então vamos ter esse coração segundo de Davi, esse coração de arrependimento que traga o bem. Vamos mudar um pouco, vamos trazer isso para a realidade. Então que hoje vocês tenham essa mensagem no coração de vocês. Leiam, porque Deus, a Bíblia, né, ela trata a gente de uma forma diferente. A leitura, ela se renova a cada dia e nos traz um alimento. Então tira um conhecimento dessa palavra. Entrem a fundo, porque esse crescimento não é só para mim, mas é para vocês. Então eu espero que eu tenha, de coração mesmo, trago uma mensagem boa para vocês, para que ela entre no coração de vocês, na família de vocês, em quem estiver assistindo, e que Deus traga renovo sobre a vida de vocês. E tamo junto, eu agradeço cada um que tá acompanhando o canal. Vocês fazem esse canal crescer, vocês fazem, né, que esses vídeos cheguem a outras pessoas. Eu agradeço cada um de coração, tamo junto, um beijo, um abraço, muito obrigado de coração e falou!